Prazer, meu nome é Davi Ribeiro, eu sou Davi Barbosa, esse é o Enzo Andrade e chamamos o professor Kleber para uma entrevista para falar sobre a justiça ambiental e o COP30. Kleber, quer adicionar alguma coisa? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. É um tema que tenho um prazerzaço em pesquisar, em tentar entender. E como faz parte de um contexto de geopolítica global também, é muito importante a gente estar ligado sobre o que são esses eventos, como é que eles se desenrolam, né? E como que isso vai afetar todos nós. Então, para fazer uma introdução, o que é o COP30 e qual é a sua relevância? Basicamente, a COP30, ou Conferência das Partes, é uma reunião de representantes de países, cientistas, pesquisadores, entre outros, no qual eles tentam entender os processos ligados ao aquecimento global no planeta Terra. Quais são os problemas que o aquecimento global ocasiona, o que é que vem aumentando o aquecimento global, como tentar evitar, como criar ferramentas ou criar projetos que possam contribuir aí com a redução dos impactos negativos ocasionados pelo aquecimento global. E a relevância é que, além de reunir vários países, também reúne a sociedade, reúne empresas, reúne uma galera assim que realmente tem um papel muito significativo na sociedade, nos países, para poder trazer uma mudança mais real para as questões climáticas. Uhum. Na sua opinião, você acha que o Brasil foi uma boa escolha de sede para a COP30? Bom, pensando na questão natural mesmo, o Brasil tem uma das maiores riquezas do planeta, né? Nós temos aí a maior parte da floresta amazônica, nós temos muitas riquezas minerais, inclusive nós somos grandes produtores de ferro, de manganês também, então nós temos essa participação na geopolítica global. Além disso, o Brasil tem uma enorme diversidade climática, uma diversidade biogeográfica, e isso, é claro, é muito relevante, né? Para o Brasil receber esse evento também é essencial. É tipo os olhos do mundo virar para o Brasil e a gente ter o que mostrar para o mundo, né? Mostrar nossa relevância, mostrar nossa importância, mostrar que a gente também se importa com o meio ambiente e que nós temos voz para poder lutar a favor do meio ambiente. Então, isso é essencial Uhum. para qualquer país, né, que receba um mega evento desse. É importantíssimo, né? Puxando agora para um meio mais internacional, mais dentro. A COP30, como todos sabem, foi realizada em Belém, por sua proximidade com a Amazônia e tal. Eu gostaria de perguntar ao senhor, todos sabem que para sediar um evento tão grande como a COP30 foi necessário avanços de infraestrutura rápidas em Belém. Claro que isso tem seus benefícios e malefícios. Eu queria saber um pouco da parte do senhor sobre o que causou essa infraestrutura desenfreada em Belém para suportar o evento. Eu acredito que um dos pontos que mais foram assim relevantes, né, que trouxeram realmente mais, ganharam mais noticiário, foi a questão dos preços abusivos das hospedagens Sim. em Belém, que eu acho que foi o que chamou mais atenção, que a galera, alguns países disseram assim, cara, a gente não vai não, tá muito caro, tá muito abusivo, né? Mas Belém tem uma infraestrutura que ela já recebe muitas pessoas diferentes, né? Principalmente porque lá tem portos. Então, a maior parte de exportação, minério de ferro, uma boa parte também da soja, vai sair pelos portos de Belém. E ali tem uma diversidade, um dinamismo muito grande de pessoas. Tem essa relevância, né, para a gente. Mas houve realmente esses preços abusivos das infraestruturas. Como não é um mega evento esportivo, que um mega evento esportivo, uma Copa do Mundo, uma Olimpíada, precisa você ter estádios gigantes, precisa ter mais estruturas, os investimentos em Belém não foram tão elevados assim. Claro que, a gente falando de Brasil, né, a gente sabe que existe sempre um ganho por trás daquilo. Mas o mega evento em si, esses investimentos que são feitos têm retorno. Tem um retorno porque você tem uma atividade econômica ali completamente movimentada, mercados populares, as próprias hospedagens, os passeios, os serviços que existem na cidade ficam mais movimentados, então isso acaba sendo relevante. E para o Brasil, assim, colocar em Belém foi mais um aspecto de mostrar assim, gente, olha, vocês estão na Amazônia, vocês estão num local aqui de extrema relevância ambiental. Então vocês têm que conhecer. Não botou São Paulo, Rio, que já tem uma infraestrutura adequada para receber um evento desse. Mas jogar em Belém foi uma jogada de mestre. Né? Só que aí questões de infraestrutura, entre outros aspectos, também tem vários problemas que a gente pode desenrolar. Mas mesmo assim, foi muito importante trazer para cá, né? Foi muito importante para a gente.
Uhum. No cenário atual global, como você interpreta a ausência de um representante dos Estados Unidos na COP30? Pô, gigante, né? Você tem os Estados Unidos, que é o país com a maior economia do planeta, o país que tem maiores atividades poluentes. Como é que você tira alguém que representa esse país de uma discussão ambiental, né? A gente sabe que em questões políticas, né, principalmente o atual presidente estadunidense, ele tem realmente algumas visões contrárias relacionadas a essa luta em relação ao meio ambiente, né? A gente, né, tem essa diferenciação. Mas por outro lado, a ausência ou a retirada dos Estados Unidos desses debates é muito mais associada ao processo econômico do que realmente a uma questão ligada ao meio ambiente. Para muitos, né, muitas pessoas dos Estados Unidos, o país não tem por que estar ali ligado a esse processo ambiental, mesmo sendo o país que mais consome, o país que mais tem retirada de recursos naturais, e não só deles, né, retiram de outros países. Mas a falta de uma representação dos Estados Unidos é realmente muito sentida, porque se é um país que tem essa relevância global em vários aspectos, porque logo nesse que tem um interesse múltiplo, porque logo nesse ele se retirar, né? Então, é uma questão assim que a gente precisa cobrar mais, exigir que venham a participar e fazer exigências que eles também têm que fazer, têm que participar ativamente desses debates. A própria China, por exemplo, que é um país que até algumas décadas atrás tinha uma poluição absurda pelo carvão, participa. A própria China hoje tem programas, projetos que buscam reduzir a emissão de gases. Alternativas, né? Sim, sim. Nossas alternativas são renováveis também. Mas a própria China já faz isso. E mesmo em alguns anos, na década de 90, por exemplo, em uma das COPs, que eu acho que vocês devem lembrar mais porque a gente fala muito sobre ela, que é onde foi assinado o protocolo de Kyoto, Sim, tá? Que sim. foi em 97, que foi a redução de emissão de gás carbônico. Lá, tanto os Estados Unidos quanto a China não assinaram. Eles não quiseram assinar, porque eles tinham essa produção industrial massiva. Mas hoje já mudou o papel. A China já veio para cá porque ela quer fazer essa mudança em relação aos olhos do mundo. Ela quer tirar a função dela de, eu sou muito poluente, eu quero ser um país menos poluente. Reforçando isso, foi dito que durante a COP30 a principal meta era que até um certo período de tempo fosse diminuída em 1,5 graus Celsius a temperatura global do planeta, que já está entrando num caminho sem volta, por assim dizer. Sabendo disso, o senhor acha que tem algum tipo de garantia que os países vão cumprir essa promessa ou que vai acontecer? Então, cara, é muito difícil, velho. É muito difícil. Vamos lá. É possível? É. Não vou dizer que é impossível a gente fazer a redução. Mas é muito difícil. Pense aí, ó, vamos lá. Só signatários da ONU você tem em média de 193 países. Imagine 193 países concordarem de forma assim, uniforme, para dizer assim, não vamos fazer isso aqui agora, todo mundo vai fazer isso. É muito difícil, tá? Não é impossível, mas é muito difícil acontecer. Primeiro porque não é uma pegada rápida, é lenta, é lenta. E a gente vive num mundo que a rapidez é algo quase vital, quase vital. E então assim, é um processo lento. O que você fizer hoje, talvez tenha só relevância daqui a 5, 10, 15, 20 anos. E muita gente quer agora, né? Tipo, vamos lá, fizemos uma reunião ontem, essa semana já quero mudar. Não, não vai ser assim, não vai acontecer. Tudo uma questão de longo prazo que nenhum país, principalmente os desenvolvidos, parece não ter interesse. Exatamente. Porque mexe principalmente com a questão econômica. Temos que ligar sobre isso. Meio ambiente está completamente ligado à questão econômica aos olhos dos países. Porque dentro do que a gente fala de meio ambiente e sustentabilidade, a gente segue por um tripé, basicamente. Uma ideia assim de três pessoas, três agentes. A economia, o meio ambiente e a sociedade. Certo? Se a sociedade faz seu papel, beleza. E a economia, como é que isso vai interferir? E no final das contas, o meio ambiente vai ficar bem, vai ficar mal, vai melhorar, vai piorar. Então, são essas questões que a gente precisa entender. Então, sobre essa questão do aquecimento, manter a temperatura da Terra em tamanhos pré-industriais, é possível, velho. Mas é lento, lento, lento. E muitos países parecem não querer ter esse papel, né? Não querem ter essa participação. Ou acreditam que fazendo de outro jeito possa dar certo.
mas é você ir contrário a centenas de cientistas que já têm uma ideia do que é para ser feito. Então você está indo contrário a muita gente. E outra questão também que é muito importante é que o tempo está se esgotando. Você falou agora, você acabou de dizer que a gente está chegando no ponto de não retorno. Em algumas reuniões, algumas entrevistas, o próprio secretário-geral da ONU já coloca que o mundo, já está no ponto de não retorno. Então aí já a gente chega nisso e aquecimento global até, em alguns casos, está ficando até ultrapassado falar aquecimento. Ebulição, não é? Ebulição. Ebulição global. Exatamente. A gente está falando de ebulição global, ou seja, já ultrapassou em muito o processo de aquecimento. Em meio a tudo isso que vem acontecendo, não só no âmbito climático, mas no econômico, político, bélico, você acha que essa espécie de rompimento diplomático que foi os Estados Unidos não enviar nenhum representante pode simbolizar algum perigo para o futuro em qualquer quesito disponível, econômico, político, ainda mais visto os eventos recentes? Sim. Pode ter, cara, até porque os Estados Unidos agem como se fosse uma polícia do mundo, basicamente, né? E essa invasão ao Irã, por exemplo, não tenha motivos, até porque existem ditaduras dentro do Irã, né? Não é que não tenha motivos para isso, mas acredito que poderia sim ser resolvido de outras maneiras. Nesse caso, desse rompimento diplomático que você colocou, só coloca os Estados Unidos assim num papel de maior distanciamento em relação a essas questões ambientais, enquanto isso outros países vão ganhando relevâncias. E aí vai partir muito da forma política que os Estados Unidos quiser agir. Qual vai ser a ação deles? Se isolar? Até que ponto isso vai ser possível? E se eu estou me isolando, outros países estão ganhando relevância. Outros países se juntam, outros países se unem para discutir sobre esse meio ambiente. As relações se fortalecem, são novas relações diplomáticas. Então, até que ponto isso vai ser positivo para o país e até que ponto isso vai se tornar negativo? Possa ser que os Estados Unidos sobreviva a isso, sem problema, não é impossível que isso não aconteça. Mas e a relação com outros países, como é que fica? Porque quanto mais ele se isolar, pior vai se tornando. Ô Kleber, esse isolamento dos Estados Unidos, como que isso iria impactar o mundo? Principalmente porque, vamos lá, de uma forma mais didática, tá? Praticamente, Estados Unidos consome o que seria produzido por 4 planetas, vamos dizer assim. O consumo estadunidense é fortíssimo, porque eles têm enraizado na cultura deles esse ideal capitalista mesmo, esse ideal do dinheiro. Quanto mais dinheiro eu tiver, mais força, mais poder eu vou ter. E como eles têm esse consumo, porque precisa ter um consumo para a economia se movimentar, isso é cultural deles. Por isso que o consumo é exacerbado, é exagerado. E esse consumo, se tivesse um controle maior, se tivesse um planejamento, uma melhoria, ou pelo menos ideias que pudessem reduzir esse consumo, já ajudaria em muito os países, principalmente aqueles subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Porque a maioria desses recursos que vão para os Estados Unidos e para outros países mais ricos vem de países mais pobres. Você tem aí, por exemplo, vários países do continente africano ainda seguem pelo sistema de plantation, que é você produzir para exportar. E a produção para alimentos fica lá em segundo plano, terceiro ou quarto plano, até nem em segundo plano só. E isso prejudica. Se o país se isolar mais, se ele chegar a um ponto em que não tenha mais o que fazer, eles vão retirar de onde? E aqueles que já estão perdendo, como é que vai ficar? Porque desertificação, perda de água, desmatamento, queimadas, o maior problema estão em países subdesenvolvidos, países que estão produzindo para que os países mais ricos possam usufruir. Então, até que ponto isso vai ser sustentável? Até que ponto não vai gerar um desequilíbrio ambiental, um desequilíbrio político, um desequilíbrio econômico? Até que ponto isso vai ser possível segurar? E o que seria a justiça ambiental nesse caso? Bom, a justiça ambiental, a ideia de justiça ambiental é isso, é tentar realmente visualizar como os países podem ter os mesmos direitos em relação ao meio ambiente. Pronto, ao falar sobre isso, os Estados Unidos consomem o equivalente a o que deveria ser produzido por 4 planetas Terras, beleza? Mas por que só um país é responsável por consumir 4 planetas? Vou botar na parte mais didática mesmo. E enquanto que o continente africano, como um todo, consome menos de um planeta.
É metade de um planeta, vamos dizer assim. Então, é muito discrepante a relação, é muito discrepante. E os países mais pobres são aqueles que vão ser mais afetados. Por isso que a gente fala em justiça ambiental, porque os países mais pobres vão ser afetados, assim como os países mais ricos, mas tem que ter um equilíbrio nisso. Isso não é a justiça ambiental é buscar esse equilíbrio, é buscar com que os problemas que estão principalmente sendo ocasionados em países mais pobres sejam menores e que a população também tenha uma chance de sobrevivência, tenha uma chance de viver em um lugar bem melhor, em um lugar mais sustentável. Eles têm que ter esse caminho. Só que a gente, vocês mesmos, as próprias perguntas de vocês já direcionam para uma ideia de que nós não temos essa justiça. Porque um está ganhando mais do que o outro. Um está poluindo mais do que o outro e mesmo assim não está assumindo o seu papel de relevância. Então, é muito caótico pensar desse jeito. Em relação ao que o senhor disse, entre as relações entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos, entrando até no assunto do DIT, né? Certo. É comum de pensar que em organizações ou eventos mundiais como a ONU, COP30, as decisões e opiniões de países, desde bem desenvolvidos até subdesenvolvidos, sejam iguais. Certo. Sabendo disso, durante a COP30, o senhor acredita que as escolhas ou pautas ditas por países desenvolvidos tinham o mesmo peso que os dos subdesenvolvidos ou tem uma clara discrepância na relevância? E, cara, muito, 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 muito. Porque, assim, os países centrais têm muito mais relevância, têm muito mais influência, certo? E, por exemplo, o Brasil vai assumir uma briga com os Estados Unidos ou vai assumir uma briga com Angola, por exemplo. É diferente pra caramba. Porque nós temos uma relação com Angola que é uma relação de ajuda, uma relação, inclusive, de uma ação mútua, tá? Um se ajuda e tá tudo certo. Só que os Estados Unidos é uma relação praticamente econômica, certo? Então, os Estados Unidos têm uma relevância, os Estados Unidos têm um poder maior nas mãos para discutir. A China tem esse poder maior para discutir hoje no mundo. Por isso que a entrada desses países em países mais pobres, países emergentes, tem que ser visto com muita, assim, né, tipo, com muita cautela. Porque se a gente abrir também muito espaço, eles tomam conta. Se a gente não defender aquilo que a gente tem de maior riqueza, eles tomam conta. Se você for pegar, por exemplo, livros de geografia nos Estados Unidos, a maioria coloca assim, a Amazônia como mar internacional. Existe realmente um mar internacional da Amazônia, nós chamamos de Amazônia Internacional, literalmente, que é o conjunto de países que tem a floresta amazônica dentro do seu território, isso. Então, Brasil, Venezuela, Peru, Bolívia, todos eles têm uma parte da Amazônia e isso faz parte da Amazônia Internacional. Só que para os Estados Unidos, a Amazônia é internacional por ser pertencente a todos. Exato. E não é bem assim. Nós temos nosso papel de defender a Amazônia. Só que se os Estados Unidos quiser vir para cá, por exemplo, o nosso poder de decisão é muito menor. Certo? A nossa negociação é muito menor. Não que o Brasil tenha pouca relevância. Nós temos muita relevância internacional. Mas isso eu quero dizer que é muito discrepante. Então, o que eu posso tirar dos Estados Unidos, que os Estados Unidos podem arrumar outro. Só que os Estados Unidos tirar da gente, é difícil a gente achar com outro grupo, né? Sendo que a gente tem uma relação hoje forte, principalmente com o Oriente Médio e também com o leste asiático, né? Que a China, nós temos muitas parcerias também com o Japão, certo? Um dos maiores compradores de carne da gente são os Emirados Árabes Unidos, no Oriente Médio. Então, assim, nós temos muitas parcerias que não nos fazem diretamente depender dos Estados Unidos, certo? Mas, mesmo assim, a influência deles é algo muito ampla. Só você perceber como foram as tarifas feitas pelo atual presidente, que foi tarifas que foram assim, os Estados Unidos têm que ganhar alguma coisa, eu vou tarifar você. Não gostei do que você fez, vou tarifar mais você. E isso gerou todo um problema geopolítico, econômico, no qual os países buscaram dar mais assistência entre si do que precisar dos Estados Unidos. Essa relação que o senhor explicou entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos poderia ser considerado uma evolução do imperialismo que vem passando desde as grandes navegações até o neocolonialismo para um tipo de imperialismo moderno, algo como até mesmo o próprio Ditt propõe, Sim, com que, certeza. de certo modo, ao países desenvolvidos usarem suas fábricas e extraírem recursos, como o senhor falou, em países subdesenvolvidos, acaba que abre só mais portas para uma hegemonia global em geral de países desenvolvidos, como
principais europeus, como França, Inglaterra, Estados Unidos, China, Rússia até mesmo. O senhor acredita que isso pode impactar diretamente não só em como países desenvolvidos funcionam entre si, mas até no funcionamento interno econômico dos países subdesenvolvidos? Ah, claro, isso influencia muito, velho. Por exemplo, a... quando você pega um país, vou citar o Brasil novamente, tá? O Brasil compra. Nós temos muitas tecnologias para agrotóxicos, para herbicidas, por exemplo. Mas a maioria desses produtos vão vir de fora. Então, para eu produzir aqui, para exportar o meu produto, eu preciso seguir a tendência de países estrangeiros. Sementes transgênicas, sementes, organismos geneticamente modificados. Muitas tecnologias vêm de fora. Então, me endivido para poder fazer, atender às demandas desse país mais rico. É uma forma de manter esse novo imperialismo, como você colocou. Porque hoje, né, se a gente for dimensionar em algo, uma escala bem maior, é a tecnologia que domina. Se você for perceber, as big techs são o quê? Empresas que estão localizadas realmente nos Estados Unidos ou Sim, né? China, nesses países que têm essa relevância geopolítica. Principalmente no Vale do Silício, né? Essas coisas. Exatamente. Então, hoje essa influência, essa nova forma de controle parte muito do mecanismo de ter o controle da informação, certo? Enquanto que nessa parte da produção, nessa parte de meio ambiente, entre outros aspectos, a gente tem um endividamento porque a maioria das máquinas são importadas, a maioria das tecnologias são importadas. Então, os países ricos continuam ganhando o seu, continuam controlando os valores do que eles querem comprar e a gente continua se endividando porque a gente tem que seguir a tendência, a demanda que os países mais ricos precisam. Então, isso que é complicado. O Brasil fez agora uma relação com a União Europeia que foi bacana para o Brasil, mas para a galera da União Europeia muita gente não gostou. Tá, houve até revoltas, não foi? Em países pequenos como Bélgica e etc. Isso. Porque para eles vai ser perda. Para a gente é ganho. Para eles é perda. Porque eles vão comprar da gente, porque é mais barato. É mais barato. Mas a gente tem que se adequar ao que eles querem. Então, se, por exemplo, a doença da febre aftosa, por exemplo, o Brasil tem um controle rígido para evitar que os animais peguem essa doença. Porque se for identificado um animal, isola toda a parte econômica e as exportações são reduzidas. Isso gera outros problemas econômicos também. Retomando a COP30, você acha que tipo, a presença de países de primeiro mundo, assim, os grandes líderes mundiais, exerceram uma certa pressão nessa reunião que teve no Brasil? Exerce. E precisa ter essa pressão, porque, na verdade, a gente precisa pressionar os países mais ricos. Como eles têm esse consumo, esse controle que a gente está abordando, então eles é que têm que tomar esse papel para que haja realmente uma regulação naquilo que a gente negocia. Porque é muito desigual, pô, é muito desigual as relações econômicas que a gente estabelece com esses países. Ao negociar com a União Europeia sobre produtos, a gente perde também. A gente ganha algumas coisas, mas a gente perde porque eles vão entrar aqui massivamente e isso pode gerar um problema de desigualdade, pode gerar outros problemas econômicos por conta dessa dependência que a gente vai ter deles. Então, se o Brasil e outros países mais pobres não continuarem investindo ou continuarem crescendo por si, a nossa dependência com outros países mais ricos, países centrais, aumenta e a gente fica mais controlados, a gente vai ficar mais abaixo dos braços deles, né, do que eles dependem. Porque praticamente tudo que a gente produz, as commodities, sejam elas soja, carne, quem decide os valores não é o Brasil, é o mercado internacional. Internacional. E quem controla o mercado internacional? Os países centrais. Então, Você ainda vê um equilíbrio ambiental sendo possível ou já foi? então, é muito difícil, cara. Eu acredito que a gente ainda luta, mas é uma luta muito desigual. É uma luta muito desigual, porque são pessoas sem recursos, muitas das vezes, tentando mudar o mundo, enquanto que outros que estão aí com o poder todo nas mãos não fazem o mínimo, né? Então, assim, eu acredito, eu tenho uma visão muito drástica do nosso futuro, né? Que a gente não vai conseguir fazer nada. A gente está lutando, eu digo sempre que a gente está tentando enxugar o gelo. Não vai conseguir. A gente pode reduzir, a gente pode, por nós mesmos, tentar fazer algo que limpe nossa consciência. Mas que, assim, se não tiver a participação dos países, se não tiver a participação desses países centrais, dessas forças, assim, minha previsão é só catástrofe, infelizmente. Puxando novamente o âmbito geopolítico,
É claro que hoje em dia, antigamente, claro, em épocas como grande navegação, países potências buscavam coisas como ouros, diamantes. Hoje em dia dizem que a tendência mudou, que tem os novos ouros, as terras rasas, Certo. claro, nióbio, esse tipo de coisa. Que é, por sinal, que a gente está vendo com a questão com a Groenlândia, que é um lugar, querendo ou não, rico em terras Sim. rasas, e que, por sinal, a Amazônia também. E falando na Amazônia, que tem tanta importância, o senhor acha que o Brasil sediar um evento tão perto desse lugar pode, de certo modo, afetar a soberania que ele tem sobre um território tão rico e tão vasto, tanto politicamente, economicamente e ambientalmente? Eu acho que só do Brasil trazer isso para Belém especificamente, né, colocar ali no meio da Amazônia, é uma forma até de mostrar a relevância dessa vegetação para o mundo. Dizer assim, gente, olha, é nosso. Tá vendo como a gente se relaciona com a Amazônia? Tá vendo como é que a gente faz isso? Inclusive, o Brasil até programou shows com artistas famosos que foi feito no meio de um rio lá, tal, que serviu mais para chamar a atenção do que realmente um processo ambiental, né? É por isso que eu estou dizendo, muito do que é criado nessa COP também se torna narrativa. Olha, gente, como é grandioso, olha aqui como a gente protege a Amazônia, olha aqui Mariah Carey cantando perto de jacaré, no meio do mato. Né? Então, que massa isso. Mas qual é a relevância disso? É só mesmo visual? É só mesmo para chamar a atenção? Mas teve alguma relevância real naquilo ali? Mudou alguma coisa? Possivelmente muito pouco. O que vai acontecer são as reuniões que ocorrem dentro das estruturas da COP. Então, como a sociedade chega lá, como os povos indígenas, como os quilombolas chegam ali, como é que eles vão fazer essas exigências para esses países para ajudar a manter aquilo ali de uma maneira intacta ou no mínimo manter algo saudável para que a existência daquele ambiente natural seja praticamente intocável, né? Mas novamente um ponto negativo dessas copies hoje é exatamente isso. Se tornam grandes shows, mas as discussões reais ficam ali Em escanteadas. segundo plano, não E toma muitas tanta vezes nem relevância. seguidas, que é um Uhum. problema, infelizmente. Voltando à questão da ebulição global, você acha que essa invasão dos Estados Unidos a países assim, em busca de petróleo contribui negativamente para essa questão? Sim, que hoje nós temos uma diversidade absurda de energia, né, de fontes energéticas. Então, assim, a gente continuar investindo em petróleo, continuar ainda buscando esse recurso, só mostra que não há um interesse forte em mudar a relação ambiental. Porque se Uhum. fosse por outro lado, por que não investir em outras fontes de energia? Por que ainda bater na mesma tecla do petróleo? Além de combustível, o petróleo serve para outros tipos de produtos. Sim. Mas ele só mostra que a gente não está preocupado em quase nada com o meio ambiente, só fortalece isso aí mesmo, de poder retirar o máximo que a gente puder e o meio ambiente que se der para ajudar, massa, É. se não der também, Muitos países não tão desenvolvidos, mas como a África subsaariana e etc., infelizmente, por mais que não tão sustentável, tendem a participar de uso energético de fóssil, de carvão, por mais que sejam degradáveis, são ainda assim muito eficientes por seu preço. Aí eu queria perguntar ao senhor, o senhor acha que o crescimento econômico desenfreado pode andar de mãos dadas com o crescimento sustentável ambiental? dá para fazer, dá para ser, dá para existir, os países conseguem fazer isso. O problema é como a gente vai chegar a esse equilíbrio, só. Sim. Mas é possível. Temos tecnologia, temos pesquisas, temos caminhos para fazer. E todo mundo já sabe disso. Todo mundo tem a noção do que fazer para evitar desmatamento. Já existem vários estudos, projetos que você faz um plantio em áreas menores, sem causar grandes desmatamentos, e você tem alta produtividade. Existe. O problema é só interesse em fazer. O problema é só realmente a força política chegar e exigir que isso seja feito. Enquanto não acontecer, por isso que a gente jogar, por exemplo, com deputados, com vereadores, pessoas que se associam a esse mecanismo econômico, menos a gente vai ter em relação ao meio ambiente, que é infelizmente o que acaba prejudicando. Porque as pessoas, os políticos, vão tentar atender seus interesses sem prejudicar, ou sem se preocupar com o meio ambiente, eles vão se preocupar com o ganho financeiro. O resto fica para lá. Então, enquanto a gente não tomar essa consciência, a gente simplesmente não vai para frente, não. Recentemente, na verdade, já vem alguns anos que isso vem acontecendo,
por consequência dos problemas climáticos que vêm, querendo ou não, derretendo as calotas polares, aumentando o nível da água, chegou a um ponto que tem uma nação que está simplesmente desaparecendo do mapa, já está virando o que a gente chama de nação virtual, que são conhecidas como as Ilhas Tuvalu. Eu queria perguntar, até quando vai ser necessário danos visíveis para as pessoas entenderem o que está em jogo? Porque uma nação está sumindo e isso é coisa que nem sequer aparece em jornais. Muito pelo contrário, você tem que querer pesquisar sobre isso, você sequer saber o básico sobre uma nação inteira desaparecendo por conta de responsabilidade por parte de grandes empresas, grandes países. O senhor acha que a gente vai ter que errar muito ainda para perceber o quão no caminho sem fim a gente está? Já erramos muito, já ultrapassamos de erro, né? Sabe aquela coisa de errar uma vez, beleza, errar duas vezes já é burrice. Então a gente já errou 10 mil vezes, praticamente. Então a gente já chegou ao nível de estupidez, literalmente. Porque nós sabemos o que fazer. Por exemplo, uma coisa bem pequena. Você sabe que ao abrir um saquinho de bala, você vai pegar a bala e você tem duas opções. Guarde no seu bolso até achar um lixo, você joga no chão. É uma questão muito de caráter da pessoa, sabe? E quando a gente pensa na parte política, a gente sempre vai entender que a parte política vai querer o recurso, o dinheiro. Por último, é o meio ambiente. Mas dá para aliar tudo isso. Eu cito muito o exemplo das cooperativas. Cooperativas que produzem em grupos que vão ajudar. Eles produzem, ganham seu dinheiro e ao mesmo tempo protegem. Por que não? Na Austrália, o turismo salvou os recifes de corais australianos. Porque as pessoas tentam manter aquilo ali, porque sabe que no final das contas vai trazer dinheiro. Na África do Sul, tubarões brancos saíram do risco de extinção porque passaram a usar os tubarões como atrativo turístico. Então a galera vai para a África do Sul para mergulhar com os tubarões brancos. E eles estão alimentados, estão muito. Aumentou a população de tubarão. Porque é relevante para isso, é relevante para a natureza. A gente sabe como equilibrar. Novamente, é falta de vontade de fazer. É só isso. É essa questão que a gente tem que pensar. Pensar em como melhorar essa relação com a parte ambiental. Então é isso, Kleber, muito obrigado. Valeu. Dia 25 agora vai ter o Expo Mundo, que vamos debater sobre esses temas e apresentar diversas problemáticas e soluções para essas questões climáticas. Kleber, alguma consideração final? Só agradecer mesmo pelo convite. Foi uma conversa, acredito que foi muito proveitosa. Espero que quem tenha assistido também goste aí do tema, porque é um tema relevante. E lembrar, assim, galera, que meio ambiente, essa parte tem que ter sensibilização. Quanto mais a gente se sensibilizar, a gente tiver uma consciência sobre o nosso papel, acredito que se torna algo uma luta mais relevante. Com certeza. Isso. E a mudança pode ser mais palpável. Então é isso, obrigado.